Olá, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento. A carta de 43 mil palavras do Pontifex Maximus pede um governo mundial. Eu vou falar sobre a Fratelli Tutti, que é a nova encíclica do Papa Francisco. Em 2019, ele emitiu um documento também para o mundo inteiro, falando sobre um acordo entre as religiões. Em 2019, em fevereiro de 2019, junto com uma grande autoridade do mundo muçulmano, um grande imã, lá em Abu Dhabi, ele apresentou para o mundo a necessidade de criar uma religião mundial. E ali foi estabelecido os passos, foi cunhado os termos do Crislã, de uma nova religião mundial. O governo do anticristo ele vai se fundamentar numa religião mundial, num sistema financeiro unificado e a implementação, de modo geral, mais ampla aqui para vocês, da nova ordem. Eu não posso falar todo o termo aqui. Eu quero conversar com você, te mostrando os principais pontos que foram apresentados pelo Papa Francisco na sua nova encíclica. Eu quero mostrar para você o que está sendo apresentado, está sendo pintado diante de nós. Um panorama religioso já foi construído diante de nós, de uma religião mundial, e agora as nuances estão sendo costuradas e apresentadas diante dos nossos olhos a cada dia. E agora é um termo político, a expressão dessa nova encíclica da Fratelli Tutti, de todos os irmãos, a mensagem para o mundo inteiro é uma mensagem política, é uma mensagem para uma organização que vai gerenciar o mundo. Tem aspectos fundamentais ali e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, ainda não tocou o sininho, eu te dou 2 segundos e peço a você agora, deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, você me ajuda a posicionar o canal e a ranquear muito bem esse vídeo. Vai lá, 2 segundinhos. Meu muito obrigado, eu te agradeço de coração, é importante que você fez. Vamos embora para o vídeo. Bom, eu vou mostrar então para você agora um print da tela do documento lá do Vaticano. Eu peguei esse documento no site oficial do Vaticano, onde eles estão colocando essa informação, e eu vou apresentar para você agora, eu vou colocar um print. Bom, eu quero te falar o seguinte, no aspecto geral, sempre existem pontos positivos, tem pontos positivos, são questões fundamentais apresentadas, só que a essência do documento, ela começa, inclusive, dizendo sobre o aniversário de 75 anos da ONU. E a essência do documento é fortalecer a ONU como esse organismo regulatório mediador, porém agora a proposta do Papa é um pouco mais profunda sobre a ONU. Eu vou falar disso mais no final para você. Mas enfim, esse documento está lá e ele aborda questões fundamentais para a humanidade, como fome, termos que eu não posso falar aqui, inclusive, né, como abuso aos pequeninos e assim por diante. Mas alguns aspectos ali se referem à parte política. Assim como eu te falei que 2019 foi a parte religiosa, agora fala da parte política e do organismo que vai regulamentar, inclusive impondo sérias sanções com um novo conjunto de leis internacionais que possam legitimar esse organismo de controle mundial, esse organismo de governo mundial. A gente sabe que a história da ONU ela está enraizada no princípio da nova ordem. Você sabe que eu sou formado em geografia, eu já fiz muitas análises sobre a ONU, eu já te apresentei vários dados sobre a ONU aqui. Então, a ONU e todas as suas afiliadas, todos os seus braços, todos os seus filhos. Inclusive, o próprio Papa Francisco, nesse documento, ele fala de uma grande família coesa, como se fosse uma coisa só. ONU, FMI, Banco Mundial, OMS e assim por diante, coesa, funcionando nesse documento de 8 capítulos. Ele começa dizendo a necessidade de reforçar o papel do organismo mundial regulatório, de uma organização que é capaz de fiscalizar e de implementar uma agenda para o mundo inteiro. E essa agenda tem aspectos sociais, econômicos, culturais, religiosos e etc. Militares, né? Um pouquinho mais à frente, ele destaca a necessidade de reconfigurar a ONU. E aí que é interessante, que é o que o papo fica interessante aqui com você. Com essa crise de saúde, com esses problemas, foi colocado em xeque os braços da ONU. A OMS foi colocada em xeque. Porque muitas coisas ficaram escancaradas e as pessoas perceberam o grande teatro, para não falar outros termos aqui e a gente não ter problema com esse vídeo. Então, do primeiro capítulo, que começa com as sombras de um mundo fechado,
até o último capítulo, que é o 8º capítulo, são 8 capítulos da Fratelli Tutti, assim como o governo do Xi Jinping, assim como o Xi Jinping, lá na Assembleia Geral da ONU. Eu fiz um vídeo aqui analisando a fala dele com vocês, ele foi muito orgulhoso, ele não reconheceu tudo que fez ao mundo, propositalmente, e ele, inclusive, ele falou que era hora da ONU estabelecer uma nova ordem para o mundo. São palavras do Xi Jinping. E o engraçado é que a fala do Xi Jinping está muito ligada, muito entrelaçada aos princípios estabelecidos pelo Fratelli Tutti, pela encíclica, pelo novo documento do Vaticano para o mundo, o novo documento do ensino para o mundo inteiro. E você percebe como as coisas estão entrelaçadas, todos estão pedindo que é hora da ONU assumir um papel no governo mundial. Em outras palavras, ele está dizendo que precisa existir novas leis que possam estar acima das leis de cada país. Olha aí, vou repetir, ele fala que esse organismo mundial, que ele reforça que tem que ser a ONU sendo reformulada, precisa estar amparada sobre um sistema normativo, um conjunto de leis mundiais que dará autoridade, são palavras dele, que dará autoridade a esse organismo mundial, a ONU, para estabelecer até sanções diretas aos Estados-nação, aos países. Então o que ele está falando é que um novo conjunto de leis vai reger o mundo e os países estarão submissos a esse conjunto de leis. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. São palavras dele, pode abrir aspas aí. Não necessariamente essa autoridade mundial tem que ser dada a uma pessoa. Não necessariamente. Mas sim pode ser dado a um organismo, a uma organização, que no caso é a ONU, que agirá com autoridade sobre o mundo. O que eu estou mostrando para você é assim como a fala do Xi Jinping, lá no Conselho Geral da ONU, na Assembleia Geral da ONU, dizendo que esse é o momento adequado para estabelecer uma ordem no mundo, um governo mundial. Agora, o documento do Papa, ele fala da parte política. É de que realmente a ONU precisa assumir esse papel de poder político mundial, com lei dando respaldo, fundamentando tudo. Ou seja, a lei que vai viabilizar a nova ordem, ou os parâmetros do governo de uma liderança mundial, ou do anticristo. Aí ele fala, não necessariamente uma única pessoa, uma pessoa. Não necessariamente, mas a organização funcionando. Então esse documento, assim como eu abri o vídeo falando para você que em 2019, em fevereiro de 2019, ele criou com a encíclica de 2019, o Crislam. Foi a abertura, a junção ali, assinando o documento lá em Abu Dhabi, assinando esse documento em Abu Dhabi, criando o Crislam, um diálogo mundial da religião, ele abriu um precedente para os acordos de paz. Eu explico isso aqui para você, que esse acordo é um acordo religioso, esse acordo para a construção de um diálogo internacional. E a partir dali vieram, já vinha sendo fortalecido, e foi fortalecido mais ainda do parlamento da religião, do concílio das igrejas. Isso foi fortalecido muito mais a religião mundial, a religião universal. O ecumenismo foi fortalecido ainda mais ali. Então, se ali foi dado um passo, esse ano está dando outro, assim como esse ano, muitas coisas estão ficando claras para a gente. Eu não quero usar aqui a Bíblia ou o Apocalipse como uma Folha de São Paulo ou qualquer outra coisa assim que a gente fica pegando manchete e identificando o que é o Apocalipse, criando padrões proféticos inexistentes. Mas eu tenho plena clareza que o governo da iniquidade, ele vai depender de um organismo mundial governando o mundo. Ele vai depender de uma organização que tenha um conjunto eu sempre pensei e sempre falei sobre isso para vocês, de um conjunto normativo, um novo conjunto de lei que dará autoridade mundial sobre os países. Ou seja, ali vai ser estabelecido uma ordem e o país terá que cumprir. É obrigatório. Entende? Ele está apresentando um panorama político de uma organização para o mundo inteiro e é muito interessante a gente analisar isso porque isso é nova ordem. Isso é claro que eu falei para você, a gente tem que ser justo, o documento apresenta outras coisas positivas, mas num aspecto político, enaltecendo a ONU como esse organismo fundamental e essencial para o mundo, para esse novo mundo, para essa nova época, para o mundo sair desse tempo de sombras, esse mundo fechado nas sombras,
precisa encarar agora a luz, e a solução para se encarar a luz é esse organismo regulamentando e legitimando tudo. E a gente sempre tem que perceber os sinais de um novo conjunto de lei para o mundo inteiro, um organismo regulamentando a coisa. A ONU tem esse papel, eu sempre sinalizei isso para você. A religião mundial, esse diálogo da religião mundial, que o falso profeta ele vai emergir nesse cenário, no cenário de uma religião mundial, porque a todos ele vai fazer olhar para o anticristo. Ele vai fazer o mundo olhar para o anticristo e negar o Messias, negar Jesus, negar a Deus, negar o Criador. Então esse cenário da religião mundial está sendo construído diante dos nossos olhos. O cenário político está sendo apresentado a cada dia mais e mais. Essas organizações querendo resetar o mundo, querendo implementar a sua lógica. Dividiram, espalharam, destruíram. E agora eles querem apresentar a solução, e a solução está apresentada pela reconfiguração da ONU, como esse organismo responsável por agora estabelecer uma regra que possa ajustar a coisa. Já que foi bagunçado, agora precisa de uma organização que vá regulamentar e dar ordem a esse mundo caótico, que precisa urgentemente da força e do poder de um novo conjunto de leis que possam inclusive amassar as pretensões e as autonomias dos países, se esses países forem contra os princípios dessa organização mundial. Nós estamos em grandes sinais dos tempos. Aqui embaixo, inclusive, tem um link do meu e-book que você pode ir lá e adquirir para entender o papel da China, da Rússia, da Turquia, do Irã no Apocalipse. Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo porque amo a sua vida. Quero que você entenda o que está acontecendo no mundo, mas que você sempre renove a sua fé. Um grande abraço. Tchau, tchau.